Vocês estão muito bonitos hoje, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Não posso, antes de começar a pregar, deixar de falar sobre o Dia das Mães, bem rapidinho. Eu falei com a minha mãe hoje, ela mora a umas 6 horas da minha casa. E eu falo com ela sempre que posso. E sempre estou com ela quando posso também. Mas eu me lembro, você deve ter lembrança da sua mãe, você que tem sua mãe viva, ou então ela que já está na eternidade. Umas lembranças que eu tenho é que eu era pequeno, eu era loiro. E eu tinha um cabelo assim que caía na franja, bem fininho, parecia cabelo de japonês loiro. E eu me lembro da minha mãe me chamando, Anderson, entra. E eu brincando, não, mas ficar um pouco mais. Entra, rapaz. E eu entrava, e ela pegava um pente de plástico, chamado pente fino. E hoje, quando eu escuto esse nome, dá até uma coisa ruim, porque eu penso no imposto de renda, né? Que eles passam pente fino, que nunca passem na gente, em nome de Jesus, amém? Mas eu me lembro que minha mãe passava aquele pente no meu cabelo liso, loiro, e tinha uma toalha branca, assim, que ela colocava, e de vez em quando caía alguns seres vivos, né, na toalha. Pastor, mas que lembrança besta. Rapaz, eu tenho um monte de lembrança assim com a minha mãe, coisa que só a mãe faz com a gente, né? E, graças a Deus, hoje não preciso mais. Pastor, você é careca? Não, querido. Você se engana. Nós que somos assim, estamos sendo arrebatados aos poucos para a glória de Deus. Amém? É um arrebatamento. Deus nos quer tanto, pastor, que já vai nos pinçando, né? Aleluia. Queridos, antes de começar a pregar aqui, eu quero agradecer ao pastor Denilson que me deu essa oportunidade. Eu amo estar com vocês. E como você já sabe, já faz quase 2 anos que eu e minha esposa estamos andando pelo mundo todo, pregando a palavra de Deus, para algumas regiões do mundo, algumas nações. E nós temos uma ajuda que vem da nossa igreja mãe, que fica em Washington, perto de Seattle, chamada Global Church. Lá os pastores são o pastor Jocelei e a pastora Jennifer Silveira. E lá, tenho a alegria de poder pregar na Disney, para o Pato Donald, para o Mickey, para o Pateta. Não, irmãos, nunca fui para a Disney. Né? Nada contra, se quiser ele me levar, me chama que eu vou. Eu posso ser seu intérprete lá. Mas o que acontece é que nós vamos lá nos Estados Unidos pregar para pessoas em situação de rua. Então é um povo que... Pastor, tem gente lá nos Estados Unidos assim? Quem já foi para os Estados Unidos? Levanta a mão, por favor. Tá. Se você já foi recentemente, você vai ver que a população de rua cresceu imensamente. Está absurdo. Sabe a Cracolândia que tem em São Paulo? Tem áreas lá em Seattle, uma cidade que não tinha isso há 10 anos atrás. Eu vou lá já faz uns 12 anos. E de ficar e voltar. Está lotado de pessoas em situação de rua e nada mais relevante do que uma igreja que ataca essas pessoas no bom sentido, né? Pregando a palavra para elas, levando alimento para elas. Então, quando você for orar, ore pelas questões da igreja, de vocês, da igreja local, mas lembre também do missionário Anderson e da missionária Elaine, que estão aí pregando a palavra de Deus. E uma das formas de eu estar mantendo o nosso ministério é através da literatura. Eu trouxe um livro que você já conhece e um novo. Esse aqui é a oração que agrada a Deus. Tem orações que não agradam a Deus. Tem oração que chateia a Deus. Deus fica chateado quando você ora errado, né? Mas tem orações que são assertivas. E esse livro aqui é um manual prático de oração. Então, eu vou dar um spoiler bem rapidinho para poder pregar em sequência. Vou falar só desse livro aqui e depois já vamos começar a pregar. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa, eu morava num lugar chamado Barraco de Madeira. E a minha esposa falou para mim assim, amor, acabou a comida, não tem mais alimento, o alimento acabou. E eu cheguei, ela estava brincando, e quando ela foi dormir, eu fui procurar alimento na casa e não tinha nada mesmo. Na geladeira tinha água e um carvão. E você riu, mas também já teve essas fases na sua vida. E eu fui orar. E eu comecei a orar perto da meia-noite, e a oração se prolongou até umas 4 horas da manhã. E na oração... Põe um fundo para nós aqui, querido. Então, aquele amado do teclado, que foi mais rápido. Ó, o irmão já veio pulando assim, ô glória. Quero tocar. E eu fiquei orando, da 11 e pouquinho, até umas 4 da manhã. E minha oração, ela era uma oração que... Eu fiz um truque, né? Como assim, pastor? Eu adorava a Deus, e ao mesmo tempo que eu adorava a Deus, eu introduzia o meu pedido. Eu fazia assim, tu és o Deus Todo-Poderoso, e não há ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, como o Senhor. Contudo, não temos alimento nessa casa, e amanhã não tenho o que dar aos meus filhos. Eu dizia assim, eu sei que o Senhor me ouve, porque o Senhor pode ouvir todos os habitantes da terra ao mesmo tempo. Contudo, eu não tenho a quem ligar, nenhum ser humano pode me ajudar. Por isso estou orando a Ti, venha ao meu auxílio. E assim eu fiquei alternando entre engrandecer a Deus e pedir. E deu certo, porque lá pelas 4 horas da manhã,
alguém toca o meu ombro, com muita força. Não foi uma coisa gentil, assim, delicada, né? Foi uma pancada no meu ombro e um peso daquela mão no meu ombro. E eu me assustei. Eu fiquei lá ajoelhado, com medo, não abri o olho, até hoje não olhei para ver quem estava ali. Pensei, ou é um demônio, ou é um anjo, porque o barraco está fechado com cadeado e corrente. Então, ninguém pode ter entrado pela porta, ninguém saiu do quarto das crianças, que era um quarto só, crianças e minha esposa e eu ficamos no mesmo quarto. Dá só um pouquinho mais de microfone para mim, por favor. E o que eu fiz? Eu fiquei com o olho fechado, ali tremendo, comecei a tremer. Falei, ai meu Deus, será que é um demônio? Será que é um anjo? Será que é um ladrão? O que está acontecendo aqui? Olhos fechados, tremendo muito. E de repente, uma voz fala no meu ouvido. Pastor, o que foi falado ali? Aí você compra oração que agrada, obrigado, assim, isso. A oração que agrada a Deus, e você vai descobrir o que aconteceu naquela madrugada. Pode tirar um pouquinho de microfone agora que abriu, que ficou bom. Tira um pouquinho. Vamos nos acertar aqui. Eu acho que é a captação desse aqui, né? Está falhando. Oh, aleluia. Obrigado, homem de Deus. Som. Ah, que bom. Vou começar de novo. Quando era criança, não, brincadeira. Então, pastor, o que foi falado ali? Era um anjo, era um demônio? O que aconteceu? Você compra esse livro aqui, é uma das histórias. Fazendo propaganda, mas é verdade. Tem alguns pastores e irmãos que têm lido esse livro e têm entrado diante de Deus, pedindo a Deus, eu quero essas experiências aqui. Não de passar fome, essas coisas que ninguém quer, né? Mas outras experiências que eu conto no livro, eles estão vivenciando essas experiências porque a fé, ela é ativada quando nós lemos testemunhos de vitória. Quem pode dizer amém? Isso aqui é um livro legal para você, porque chama Amigo dos Pecadores. Pecador. Ele é teu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém quer chamar de pecador, né, pecador? Eu sou um deles também. Eu sou um santo lutando contra o pecado. E ele é o nosso amigo, porque ele morreu por nós. E tem várias histórias, né? Tem várias histórias aqui. Mas você vai aprender, entre outras coisas, quem Jesus de fato é. Porque os fariseus chamavam Jesus de Beelzebu, filho de Beelzebu, endemoniado, lunático, herege. E entre outras coisas também o chamaram de amigo dos pecadores, achando que agora vamos quebrar tudo. Amigo dos pecadores! Ele deve ter sorrido. Porque de fato ele é o nosso amigo. Ele não se envergonha de nos chamar de amigos. E deu sua vida em nosso lugar. Então, nesse livro aqui, Amigo dos Pecadores, por exemplo, dá um spoiler santo aqui. Eu estava pregando numa grande igreja aqui de Curitiba. E eu, para fazer um quebra-gelo ali, um ice break ice, quebra-gelo, eu falei o seguinte, olha, eu vou falar sobre o céu. Naquela noite eu ia falar sobre o céu. Se alguém aqui, eu falei, eu vou falar sobre o céu, mas tudo que eu vou falar aqui é meramente teórico, através das análises das escrituras sagradas, revelação das escrituras, clareza escriturística. Eu nunca morri ainda. Eu não vi o céu por dentro. Então, se alguém entre vocês já morreu, no final do culto, me procura que eu quero ouvir sua história. Todo mundo riu, eu ri também. Bom quebra-gelo, comecei a pregar. Final do culto, 2 rapazes ficaram me esperando. E eu cansado, querendo ir embora. Sabe quando você prega tudo, entregou tudo, cansado, suado? Quero pro meu carro. Estava vendo meu carro no estacionamento. Só o estacionamento já era grande, ia ter que andar um monte. Eu vindo de longe, já que vontade de entrar ali dentro. E estava saindo, aqueles 2 me cercaram. Eu falei, pois não? Ué, pastor, o senhor falou que quem já morreu para vir conversar com o senhor? Nós viemos conversar. Eu comecei a rir. Só que eles não riram, pastor. Eles ficaram assim, ó. Deu... Aí um deles falou assim, meu amigo, pastor, ele morreu. Eu falei, fala sério. Morreu? É, pastor, ele morreu e tem como provar. Daí ele me deu o celular e tinha um vídeo que ele tinha salvado de uma repórter de um noticiário local, repórter conhecida, uma rede de televisão local aqui de Curitiba, dando a reportagem de que um rapaz de nome fulano de tal tinha levado não sei quantos tiros por causa de dívidas no tráfico e tinha vindo a óbito. Eu falei, uau, né? Aí ele tirou o RG e o fulano era ele. Eu olhei para ele assim, pensei, ele não me parece morto, né? E ele falou, pastor, eu morri. Quando eu levei os tiros, eu fui caindo e eu tentei segurar a queda, aplacar a queda para não bater a cabeça, mas eu continuei caindo por muito tempo.
Até que eu caí num lugar escuro e me levantei ali. Era um lugar cheio de lodo, lamacento. E eu não conseguia enxergar nada. Com o tempo a minha vista começou a se acostumar com a escuridão. Eu vi um vulto, corri até aquele vulto. Vi que aquele vulto era uma pessoa que já tinha morrido. Levei um susto, porque foi o primeiro traficante que me ofereceu drogas. Estava morto, ele era do Capão da Embuia. Ele tinha morrido já fazia uma década. E eu falei, fulano. Enquanto ele contava essa história, ele estava pálido. Fulano, onde nós estamos? Eu falei, cara, nós estamos no inferno. E ele olhou para o lado e viu esse rapaz me contando um monstro de uns 3, 4 metros de altura, porém os seus braços, as suas garras passavam no chão. E apesar do chão ser lamacento, do chão saía faíscas de fogo, enquanto aquele monstro corria. E o amigo dele disse assim, corre, cara, corre. E eles começaram a correr, e de repente o amigo dele tropeçou, e aquele monstro pulou em cima do amigo dele e cortou o amigo dele no meio, e arrancou as vísceras para fora. E aquele rapaz começou a gritar, ele correndo, olhando para trás, e de repente o rapaz viu que as vísceras voltavam e fechava de novo o ferimento, e o monstro fazia de novo, várias vezes, a mesma coisa. E ele correndo no inferno, ele se lembrou de um dia que entrou numa igreja como essa. Ele entrou bêbado, ele entrou assim, fritando de tanta droga que ele usou, sentou na última cadeira e tinha um pastor pregando uma mensagem simples, um pastor simples, pregando o evangelho que transforma a vida do homem, aleluia. Enquanto aquele pastor pregava, ele disse assim para aquele moço, ei moço, ele falou, eu, totalmente doido, falou, é você, um dia você vai estar cercado de trevas, mas naquele dia, se você clamar o nome de Jesus, você verá a luz. Pastor, o que aconteceu? O amigo dos pecadores. Você me ajuda a ir mais longe, a pregar o evangelho para mais pessoas. Para você ter uma ideia, escuta aqui, em julho agora, de dia 7 ao dia 17 de julho, eu vou estar pregando em 3 países, né? Brasil, Paraguai e Argentina, na Tríplice Fronteira, por 10 dias ininterruptos. E entre esses dias também pregando para pastores dos 3 países, numa conferência de pastores. Eu vou estar lá pregando, se Deus assim o permitir. E eu conversando com um dos organizadores, semana passada, eu falei para ele assim, hermano, mi hermano, não te preocupes com plata, não quero plata, não se preocupe com dinheiro, eu não quero dinheiro, eu vou pagar do meu bolso, combustível, estadia, alimentação. Se alguém nos der alguma oferta, glória a Deus, se não der, não tem nenhum problema, não estamos nem aí, querido, a gente quer queimar para a glória de Deus. E ele começou a chorar. E eu pensei, acho que no meu espanhol aqui eu falei alguma coisa que ofendeu ele, porque ele ficou sério assim, começou a cair lágrima. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, irmão, estás bem? O que se passa com você? Ele falou assim, pastor, nunca ouvi isso, não. Sou pastor aqui há tantos anos, nunca ninguém falou isso. Que não está nem aí com dinheiro. Que quer vir ganhar alma e vai dormir no chão se precisar. Vai ficar 10 dias aqui com a tua esposa, eu vou trazer 2 pastores dos Estados Unidos, já avisei ele já. Querido, traz dinheiro, vamos moer esse dinheiro tudo aqui. Mas você me ajuda a pregar. Quando você compra o livro. Às vezes você não fala espanhol, ou fala igual eu, portunhol. Às vezes você não fala outros idiomas. Eu tenho que estar em novembro, se Deus assim permitir, na Índia. Estou super animado, tão bonito aquele lugar, né? Aquelas vacas pastando no lixo, né? O Rio Ganges com o defunto boiando, coisa linda, né? Estou bem animado mesmo. É um turismo bem gostoso. Pastor, eu não quero ir. Também não quero. Mas se Deus permitir, eu vou. E como que você pode estar indo comigo sem ir? Compra o livro, me ajuda. Qual que é o preço e o valor? Valor imensurável, o preço é baixo, R$45. É um lanche gourmet. E você sabe o que acontece quando você come o lanche gourmet. No outro dia você vai pesar e fala assim, ah, meu Deus. O livro não. O livro só fala assim, ah, meu Deus. Aleluia. Sem mais demora, abra sua Bíblia, por favor, em João 11. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Aleluia. Só quem crê, diga amém. Glória a Deus. João 11. Só eu que não vou ter o texto ali, todo mundo tinha a Bíblia ali. Legal. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Vamos orar mais uma vez?
Pastor, você não crê na oração do pastor Nilson? É claro que eu creio, ele é homem de Deus mais do que eu. É que eu não confio em mim mesmo. Preciso orar. Espírito de Deus, esse livro ele não pode ser discernido sem a tua ajuda. O Senhor foi o autor. Ruach HaKodesh, toque em nossa mente essa noite. Abra o nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia, ela não é para ser lida. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Pastor, vai mandar desligar seu microfone. Ela tem que ser estudada por nós. Ela não é uma leitura qualquer para que a gente possa apenas ler de forma passiva. Olhe para mim. Nós temos que atacar a Bíblia e sermos atacados pelas Escrituras. Você entende a diferença? Por exemplo, quando a minha esposa vai fazer compras e eu posso ficar em algum lugar esperando, eu sou o cara que alega os vendedores. Eu chego e falo assim, eu quero aquele ali, se for sapato, né? 43, preto, é esse mesmo, experimentei, vou levar. Minha esposa, meu Deus, é outro mundo, né? Então, quando ela me deixa assim, amor, fica sentadinho aqui, quando tem aquele canto dos maridos, né? Glória, tem um lugarzinho para os maridos sentar, ninguém conversa com ninguém, todo mundo cara de brabo ali, né? Eu fico no celular. Quando ela acaba de fazer as compras, ela fala assim, amor, o que você estava fazendo? Qual é a minha resposta? Eu estava fazendo nada. O que você estava vendo? Nada. Porque a minha mente estava passiva. Vendo. Né? Nada. Agora, se eu estou lendo as Escrituras, ela me perguntar o que você está lendo, eu vou dizer para ela o que eu li, o que Deus falou comigo. Porque nós temos que ler as Escrituras de forma ativa, fazendo perguntas ao texto. Não é ler muito ou ler pouco, mas é estudar a palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Então, estudando a palavra, você vai encontrar tesouros, que muitas vezes, ao apenas ler as Escrituras de forma automática, você não vai encontrar. Vão estar lá, você vai tropeçar em baús de ouro, mas não vai encontrá-los. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, te trazer algumas pérolas da palavra de Deus. Quem crê nisso, diga amém. E começa no texto, segundo a minha tradução, estava então enfermo um certo Lázaro. O nome Lázaro, ele tem um significado no hebraico muito poderoso. O nome Lázaro em hebraico não é Lázaro, é Eleazar. Diga Eleazar. Parabéns, está falando hebraico já. O que Eleazar significa, pastor? Significa aquele a quem Deus ajudou. Olha só que nome poderoso, irmãos. Aquele a quem Deus ajudou. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Deixa eu aplicar isso para você. Você, homem e mulher, eu, nós todos, somos os Eleazares, para assim dizer, de Deus. Porque Ele nos ajudou. Traz à tua memória um dia que Ele te ajudou. Todas as pessoas que estão aqui dentro poderiam levantar a mão e dizer, pastor, eu tenho um testemunho de uma vez em que Deus me ajudou. Traz à tua memória pelo poder do Espírito Santo, traz à tua mente aquela noite que você falou assim, agora acabou. Você passou a noite chorando. Mas não é que a alegria veio pela manhã? Não é que Deus deu resposta? Porque você é aquele que Deus ajudou. Você está só aqui porque Deus tem te ajudado até aqui. Tem histórias tremendas na tua vida, irmãos. Você tem livros dentro de você de testemunhos de vitória porque Deus te ajudou. Me lembro quando a minha esposa chegou do médico, minha primeira filha, que agora está na Europa. O médico falou para ela assim, olha, a sua filha tem um problema no fêmur. A cabeça do fêmur não entra na bacia. Ela vai ter que usar uma bota ortopédica, vai ter que usar talvez muletas. É uma distância muito grande, não é uma coisa pequena, desprezível. Dá quase 5 centímetros que está faltando para o fêmur crescer. E aquilo foi uma bomba para nós. A gente era tão inexperiente, ainda sou inexperiente com as coisas de Deus, mas era muito mais. Eu me lembro que a gente foi orar. E eu comecei a pensar já, né? Minha mente, Steven Spielberg, hollywoodiana, comecei a pensar, vai sofrer bullying na escola, porque ela vai andar com dificuldade. Já pensei, puxa, as dificuldades que ela vai ter para fazer esportes, vai ser uma pessoa com problemas de locomoção,
a vida vai ser um pouco mais difícil para minha filha. E ali eu e minha esposa orando, a minha filha no berço, nós na sala, era noite, eu tinha chegado do trabalho, a gente começou a chorar, eu disse, puxa Deus, se eu pudesse pegar isso para mim, né? Se pudesse ser na minha perna. E começamos a orar e chorar, eu disse, Deus, vem aqui, Senhor, cura minha filha. A gente chorando, chorando, de repente, a luz, uma glória, eu com os olhos fechados, como se um farol de um carro estivesse passando sobre os meus olhos, entrou naquela casa tão pequena, mas entrou ali pelos cômodos, foi até o quarto onde minha filha estava, e aquela luz desapareceu. Eu cutuquei minha esposa e disse assim, para de chorar. Ela, para de chorar? Para de chorar. Por quê? Nossa filha está curada. Ela falou, como é que você sabe disso? Não sei, só sei que é assim. Pegar o Chicó, né? Só sei que foi assim. Amor, uma glória passou por aqui. Isso é um antropomorfismo, a glória está em nós, mas Deus me fez entender assim. Falei, nossa filha está curada. E ela na outra semana voltou no mesmo médico e ela liga para mim, amor, estou preocupada. Doutor Sérgio tirou já umas 10 radiografias da perna da Bruna. E eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, pergunta para ele. Uma época em que os celulares ainda quase não existiam. Tinha os tijolares, né? Eu com o telefone fixo, ela com o telefone fixo lá do consultório. Eu falei, para ele. Senão nossa filha vai ter superpoderes, tanta radiação que ela está recebendo. Fala para ele parar com isso aí. E pergunta para ele o que está acontecendo. Ela desligou o telefone e falou, doutor Sérgio, o que está acontecendo? Ele transpirava. As radiografias estavam naquela quadro de luz. E ele com o paquímetro, acho que é isso o nome, medindo ali, ele falou assim, eu não sei explicar isso. Uma perna não cresce 5 centímetros de um dia para o outro. Então as primeiras radiografias estão erradas, ou essas estão erradas. Ela falou, não, doutor, as 2 baterias de radiografia estão certas. O que acontece é que eu estou indo num outro médico, além do senhor. E ele ficou sentido. Outro médico? Qual o nome dele? Jesus de Nazaré. E ele curou minha filha. Ele já te ajudou? Ele já fez alguma coisa na tua vida? Você sabe o quanto Ele te ama? Quer Ele tenha feito ou não tenha feito, Ele te ama, mas Ele tem feito, irmãos. Porque Ele não é alguém que está apenas com amor platônico por você. É um amor violento. É um amor extravagante, que interfere em nossas vidas, em nossos dias. Outra coisa interessante é que esse nome, Eleazar, é aquele que Deus ajudou no passado. Ele, de forma universal, aponta para algo muito maior. Onde Deus ajudou todos os homens. O Calvário. Na cruz, Jesus nos ajudou antes de nascermos. E digo mais, para aqueles daquela época, que eram da mesma época de Jesus, contemporâneos, fique tranquilo, Ele os ajudou antes. Quando? Antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto. Antes de começar o universo, Deus falou com o Filho, vai acontecer assim, assim. O Filho falou, ok. Deus não foi pego de surpresa. Então por que Deus fez o homem? Sabia que o homem ia cair? Porque sabia que no final o Evangelho triunfaria. Sabia que no final nós vamos estar sentados com anjos em ruas de ouro. Aquele a quem Deus ajudou. Deus ajudou os homens antes dos homens existirem. Ele nos ajudou no Calvário, morrendo por nós. Aleluia. Ele nos ajudou primeiro. Apesar de Eleazar ser aquele a quem Ele ama, aquele a quem Deus ajudou, Eleazar ficou enfermo. Lázaro ficou doente. O que isso quer dizer, pastor? Queridos, mesmo sendo muito amados, nós vamos passar por vales. Mesmo sendo muito amados por Deus, vamos passar por lutas. Eu não posso te pregar um evangelho Nutella, porque esse evangelho não funciona no dia a dia. Eu tenho que te pregar um evangelho realista. Querido, até os hinos nossos são lindos, mas a geração passada cantava hinos mais ou menos assim. Eu não estou nada contra os hinos de agora, mas eu amo os hinos de agora, tá? Eu não sou saudosista. Mas olha só. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Olha só. Ei, guerreiro, te prepara. Vai ter luta. Quer ver outro exemplo disso?
Paulo não fala assim, tomai as boinhas de braço, Efésios 6. Tomai o pacotinho de pipoca do Espírito, é assim? O controle remoto da fé, com o qual irás maratonar Netflix. O que Paulo fala? Toma a armadura. Meu irmão, se eu falar para você assim, eu estou aqui no bairro tal, vem com um tanque de guerra, tá? O que você vai esperar lá, irmão? Banda de música? Se eu estou ligando para você, sabe aquele tanque de guerra? Então, vem com munição, filho, tá? Míssel, vem. Estou falando de guerra. Se Paulo fala de armadura, querido, o que ele está falando? Que a vida cristã tem guerra. Se você não está preparado para a guerra, quando a guerra vem, você foge. Eu estou dizendo que você é muito amado. Você foi ajudada, você foi ajudado. Mas mesmo assim, Eleazar, que é Lázaro, ficou doente. Deixa eu trazer você para o texto. Eu imagino Lázaro ficando doente. Lázaro está nem aí, estou nem aí. Por quê? Sou amigo do homem, querido. Eu tenho ele no contato do celular. Quando eu ligo, ele atende, se fosse nos dias de hoje. Eu não pego fila para falar com o Yeshua. Quando ele sabe que eu estou num lugar, ele fala assim, manda Lázaro entrar. Meu amigo, Jesus. A coisa foi ficando pior. Ele falou assim, tudo bem. Marta, Maria, manda avisar o meu amigo. Ele vai fazer com uma palavra. Eu serei curado. Elas chamam o emissário, diz, vai lá, encontre Yeshua. Fala para ele que aquele a quem ele ama está enfermo. É para falar assim, o que eu falei? Aquele a quem ele ama está enfermo. Isso, essa é a senha. Vai. O rapaz vai. Chega lá. Jesus, como sempre, fazendo milagres, pregando a palavra. E o rapaz chega e diz assim, fiquei um tempão na fila aqui. Yeshua, eu tenho um recado para o senhor. Pois não? De quem é o recado? Marta e Maria. Pois não. Eleazar, ou Lázaro, aquele quem tu amas está doente, muito doente. Ok. O senhor tem alguma palavra para dizer? Não. O senhor vai comigo agora? Não. Quando o senhor vai? Quando eu quiser. É isso então? Sim. Estou indo embora. Não foi ainda? Quando o emissário chega e diz assim, o rapaz chegou. Fico imaginando, né? Não sei se foi bem assim, mas é a minha imaginação de pregador. Lázaro, cadê Jesus? Ele está aí, né? Esperando Jesus, ele morreu. Jesus não veio. Só que Jesus traz uma senha para você e para mim. No meio das angústias. Ele fala para os discípulos, Lázaro está dormindo. Hoje de manhã, levei meu filho no hospital, ele passou mal. E eu cheguei no quarto dele, entrei, ele estava dormindo. Falei, ele está melhor, está dormindo. Coloquei a mão na testa dele. Ele parece com Jesus, ele é cabeludo, a barba, né? Mais alto que eu, a voz mais grossa que a minha. Dá até medo, tem hora. Aí coloquei a mão na testa, estava tranquilo. Falei, que bom, está descansando. O que os discípulos pensaram? Está dormindo? Está tudo bem. Jesus, se está dormindo, deixa ele dormir. Vamos cuidar da nossa vida. A Judéia não é um lugar bom para nós. Estão querendo te matar lá. Olha para cá. Jesus diz, Lázaro está morto. Mas essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus. Essas lutas que parece que vão nos matar, elas não vão nos matar. Elas se transformarão em milagres para a glória de Deus. Por que Deus não tira todas as lutas? Porque você não ia ter história para contar. Esses livros aqui foram escritos por causa das lutas que eu passei no ministério. Nem tudo é luta aqui, mas a grande parte das histórias que as pessoas mais ficam assim cheias do Espírito, são batalhas que passamos e vencemos pela fé. Vou dar um exemplo aqui. De novo, morávamos num apartamento nesse tempo. Meu pastor foi para a Suíça. Ele falou assim, Anderson,
eu quero ir para a Suíça, o pessoal me convidou lá, mas não tenho como ir. Eu falei, por que não? Porque eu tenho que pagar minhas contas aqui no Brasil. E lá eu vou ter que pagar a conta na Suíça. Eu olhei para minha esposa, transmissão de pensamento, olhei para ela olhou para mim, e eu falei assim, me senti autorizado, falei, pastorzão, pode viajar, vamos pagar todas as suas contas. Falei, rapaz, que alegria, 3 meses, pode ir, se jogue. Por 3 meses, paguei o aluguel dele, não paguei o meu, paguei a conta de luz dele, não paguei a minha. Irmão, foi uma loucura que eu fiz. Não aconselho você a fazer isso. Mas eu senti de Deus, eu queria tanto ir para as nações, irmão, olha para mim. Eu queria tanto ir para as nações, eu falei, se eu não posso, eu vou mandar alguém. E um dia alguém vai me mandar. E assumi todas as contas dele, aquela coisa me equilibrando ali. Um dia toco o telefone lá na firma que eu trabalhava, atendi. Ô Anderson, tudo bem? Aqui é o pastor fulano de tal. Ô querido, tudo jóia. Rapaz, estou ganhando tanta alma aqui. Vendo pessoa viciada em drogas sendo liberta. Anderson, você viu os milagres que Deus está fazendo aqui. Será que eu podia ficar mais 3 meses? Eu falei, ô pastor, tá tranquilo, fica, queridão. Deixa Deus te usar. Naqueles 6 meses, no último mês, a minha esposa estava fazendo um jantar para nós. Ela falou, amor, acabou o gás. Eu falei, ó, acabou o gás, mas a fome não. Vamos comer como está. Ela falou, não tem como comer. O arroz está al dente. O arroz está cru. Os legumes estão crus, não tinha carne. Eu não fritei o ovo ainda. Amor, não tem como comer. Eu falei, então não vamos comer, fazer o quê? E sentamos na sala do apartamento. E a minha esposa, cabeça baixa, assim, muito triste. Meus filhos, assim, situação terrível, irmão. Meus filhos tudo pequenininho, brincando de comer jornal. Eles abriram o jornal do Carrefour, não lembro de qual mercado, e ficavam colocando o dedo, assim, nas fotos e colocando na língua. Fome. Brincando assim. Ah, a minha filha mais velha dizia assim, aquela que Deus curou da perna, dizia assim, só pode escolher um produto por página. E o que eu escolher, vocês não podem escolher. Então era uma briga pelo papel, porque ela dizia assim, o Danone é meu, e colocava o dedo no Danone e fazia assim, ó. Aí a do meio dizia, então a bolacha é minha. E fazia assim, irmãos. E eu estou vendo isso. O que eles estão fazendo? É o subconsciente buscando comida. E naquele momento o diabo veio no meu ouvido e disse assim, você é um miserável. Olha só a tua esposa tão bonita. Você tirou ela da casa dos avós dela para ela passar fome. Os seus filhos não têm o que comer. E agora o seu pastor está na Suíça e você não tem o que comer. Deus se esqueceu de você. Você foi fiel com o seu voto, com o seu pastor, mas Deus não é fiel com você porque Ele não se lembra de você. Olha que diabo endemoniado. E eu disse para minha esposa assim, amor, eu vou para a igreja. E a igreja era bem perto, eram uns 15 quilômetros de distância. Obrigado, querido. Tem um limãozinho, não? Brincadeira. E eu falei para ela, vou para a igreja. Ela falou, amor, são 15 quilômetros de distância. O Fusca está sem gasolina. Eu falei, mas eu vou de bicicleta. Mas a bicicleta não tem banco para você sentar. Eu vou de pé, pedalando de pé. Mas está chovendo. E quem conhece Brasília sabe que quando chove, chove com força, como diz lá. Eu falei, não, eu vou de bicicleta. Mas amor, você não jantou e nem tomou café. Eu falei, mas eu vou. Eu estou sentindo de Deus de ir, é culto de oração, eu vou. Falando que passamos por lutas. Que Lázaro, Eleazar, ficou enfermo. Eu estou te contando uma luta que eu passei. E eu peguei a bicicleta e fui na chuva. Cheguei lá, na última cadeira, eu estava igual o Pepe de Gambá, com aquela faixa assim de barro nas costas. E eu virei a última cadeira ao contrário, para ninguém ver minhas costas. Encostei a bicicleta e comecei a orar. Uma igreja que dava talvez umas 3 ou 4 dessa de comprimento. Eu lá no fundo, orava assim. Oh, aleluia! Muita gente orando, muitas pessoas falando, então, né, normal. Aleluia! Tenho tudo. Oh, glória! Nada me falta. Oh, aleluia! A minha alma canta, porque o meu Deus é fiel. Oh, aleluia! Sou rico, porque tenho Jesus, tenho tudo. Eu orei mais ou menos uns 2 minutos assim. Uma mão me sacudiu, não era um anjo. Eu olhei, a irmã Vasti. Pensa numa profeta nível Jedi. Ela me chacoalhou, eu olhei para ela. Eu ajoelhado era do tamanho dela. Afrodescendente, brava, profeta. Ô meu filho! Misericórdia. Eu estava orando ali perto do altar. E Deus falou comigo. Eu ali, ajoelhado, molhado, olhando para ela.
Deus falou para mim assim: quem que está orando ali? Eu, com os olhos fechados, perto do altar, falei assim: esse vozeirão é o teu filho, o pastor Anderson. Aí ele falou para mim assim: escute o que ele está orando. E meu filho, você dizia assim: sou rico, sou feliz, tenho tudo, nada me falta. Só que Deus me amostrou os teus bolsos por dentro. E eu não vi nenhuma pratinha, nenhuma moeda, eu não vi nada. E mais, viu? Me mostrou que você nem jantou essa noite. Estou mentindo? Não, senhora. E comecei a chorar. Ela falou para mim assim, aí eu voltei a orar, porque cada um tem a sua própria luta. Ó, viu aí? E se fosse a volta dele, está preparado? Cada um tem a sua própria luta. E ela disse assim, e Deus me falou, pega o dinheiro que está no teu bolso e dá para ele. Eu disse, é ruim de eu dar, porque eu tenho uma conta para pagar amanhã, meu filho. E eu falei, dou nada, o dinheiro é meu, foi o senhor que me deu. O pastor Anderson é outro problema, eu só arrumo de outra pessoa, o meu não. E de repente o meu coração, meu filho, eu estou ajoelhado, molhado, cheio de barro, olhando para ela. Começou a bater mais rápido no meu peito, e eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim para mim, você é minha serva e eu te amo, minha filha. Mas esse culto não vai acabar para você aqui na terra. Eu vou te levar para a minha glória, e você não vai gastar esse dinheiro que está no teu bolso. E antes de você entrar no descanso que eu tenho para você, eu vou te perguntar com meus olhos de fogo e voz de trovão, por que não deste o meu dinheiro para o meu filho? Então, abre a mão. Eu abri a mão. Ela pegou um bolo de dinheiro, bateu na minha mão assim, toma! Sabe por quê? Eu falei, não. Porque Deus me falou assim, uma oração assim, eu não consigo suportar. Quando um homem e uma mulher ora assim, eu não consigo suportar, eu tenho que dar resposta a ele. Então vai para casa com a tua resposta. Irmãos, tem 20 anos, era R$700 há 20 anos atrás. Ah, irmão, eu fui no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Nada, eu queria contar o dinheiro. Oh, glória, aleluia. Aquela bike tinha turbo. Cheguei em casa, joguei a pacoteira em cima da mesa. Bora fazer compra. Aí eu dizia para as crianças assim, papai, quero Danone, pegue logo 2. Quero bolacha, pegue 3. Quero não sei o que, não me fale que quero, pegue. Deu 3 carrinhos até a boca, minha esposa sorria. As crianças começaram a comer na fila, né? Pobre é uma benção. Enfiaram o dedo no Danone, já comendo aquela bagunça. E voltamos para o apartamento. E eu não sou satanista não, mas eu invoquei o diabo. Falei, diabo, vem cá. Não o vi, mas eu creio que ele foi lá. E falei assim, veja a festa. Escuta o som de alegria que no inferno não tem. Sinta a paz desse apartamento aqui. Eu tenho um pai e ele me ajudou. Aleluia. Queridos, tem luta no pacote? Tem. Mas de certa forma o evangelho é triunfalista. Como assim? Porque no final tem glória. No final tem glória. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Triunfo. Você vai triunfar, crente. Eu não sei se você aqui na terra vai ter um carro muito chique, uma casa muito linda, mas eu sei que se você é de Jesus, você vai triunfar. Nesse pensamento ainda, a Bíblia diz que esse Eleazar, que é quem Deus ajudou, que ficou doente, apesar de Deus o amar, passou por luta. Ele morava em Betânia, diga Betânia. Já estou perto do fim do começo. Bet, diga Bet. É casa em hebraico. Diga Ani, é miséria. Betani, ou Betânia, é casa do pobre, ou casa da miséria. Sabia disso? Se você ler o texto usando os óculos do hebraico, você vai ver assim, ó, aquele que Deus ajudou, ficou doente, ele morava na casa da miséria. Que isso, pastor? Deixa eu te explicar. Eu tive em Israel agora, há 2 meses atrás. Só para você ter uma ideia, dizem que é R$40 mil para um casal ir, 20 mil cada um. Quanto você pagou, pastor? Olha para cá, por favor. Nada. É difícil até dar glória, porque eu sei que a inveja é uma coisa que não está aqui, né? Mas é uma coisa difícil. Paguei nada.
Estava lá nos Estados Unidos, trabalhando igual uma benção. Dirigindo na neve, ali cansado. Teve um dia que eu andei 12 quilômetros num estacionamento, servindo pessoas. 12 quilômetros. Meu relógio conta, né? Eu olhei assim, está quebrado. Possível, na neve. Eu estava indo para casa, só o pó da gaita, dirigindo. O Espírito de Deus me tomou. Em menos de um segundo, me levou a Israel e eu voltei, numa visão. Eu falei para minha esposa e falei assim, a gente vai para Israel. Em 2023, era 2022, era dezembro. Ela riu. Tá rindo do quê? Você tá doido, homem? Sabe quanto que é para ir para Israel? Não estou doido, não. Deus falou comigo. E quando eu falo para minha esposa, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Até aqui, pela bondade de Deus, nunca me deixou contar uma história que não fosse verdade. Falei, olha, Deus falou que vamos para lá. Chega a sentir o cheiro. Daí ela olhou para mim assim, sério? Eu falei, sério, nós vamos em 2023. Aí a gente foi, finalzinho de fevereiro, começo de março. Quanto que eu paguei? Nada. Só você que falou amém, vai um dia assim também, tá? Vamos de novo então. Eu não paguei nada. Glória a Deus, irmão. Aí, eu descobri uma coisa na Israel. As pessoas, quando se apresentam, pastor Edenilson, eles não falam assim, ó, eu sou o Anderson. Qual é o seu nome? Aí o senhor fala, eu sou Edenilson. Israel? Não. Eles falam assim, Ani Anderson. Ani Edenilson. O que é Ani? Miserável. Oh, glória. O cara pode ser milionário, ele fala, miserável Anderson, ao seu dispor. E você é o miserável João. Prazer em te conhecer. Por que eles não falam, pastor, eu sou? Pensa por que eles não falam, eu sou? O que você acha? Oh, irmão, é forte demais. Eu comecei a ouvir que eu falo muito pouquinho de hebraico, mas eu comecei a ouvir, Ani não sei o quê, Ani não sei o que lá. Peraí, mas Ani é miséria. Eles se apresentam assim. Eu achei demais. Aí eu fui pesquisar, era real. Miserável Anderson. Oh, glória. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar, querido. Você não entendeu, não? Vou desenhar para você porque eu te amo. Quando o ser humano entende que nada tem, não importa o que Deus tem te dado, é tudo dele e volta para ele. Você pode parar com o melhor carro aqui dentro e glória a Deus que Deus te deu. Você pode ter as melhores roupas que o dinheiro pode comprar, mas nada disso pode entrar com você na glória. Nem esse corpo que nós cuidamos tão bem vai entrar. Eu sei que há uma transformação depois, na volta de Cristo, mas em primeiro momento, se Jesus não voltar até lá, o nosso corpo ficará por um tempo. Uma dicotomia, meu corpo na terra sendo devorado pelos vermes, a minha alma com Deus. Mas ei, tudo é dele. Nada é nosso. Quando empobrecemos, pastor? Quando ficamos tão pobres assim? No Éden. Eu sempre falo isso quando prego, sempre tento trazer essa história do Éden, porque é importante você lembrar disso. Nós éramos maiores que os anjos. Está entendendo isso? Salmo 8 diz, olha, um pouquinho menor que os anjos o fizeste, mas no original em hebraico é um pouco abaixo de Elohim. Fizeste homem. Meu Deus, irmão. Os anjos olharam para Adão e disseram, uau. O diabo ficou com ciúmes de Adão. E falou, tudo que eu queria ser, esse aí já nasceu sendo imagem e semelhança do Altíssimo. Éramos riquíssimos em glória. E Adão nos vendeu. Comeu algo que não devia. Desobedeceu a Deus. E nós empobrecemos. Quanto, pastor? Miseravelmente. Dá um exemplo, lhe dou. Agora nós estamos condenados à morte física. Liguei para minha mãe. Mãe, feliz dia das mães. Do outro lado uma voz cansada. Quase 80 anos. Filho, tenho saudade das tuas irmãs. Onde que elas foram, pastor? Estão na glória. Tenho saudade. Sabe por quê? Porque nós fomos roubados por Adão. Os cemitérios não existiriam. Você pode imaginar um mundo sem cemitérios? Sem cadeias? A minha filha se forma em medicina, graças a Deus, pela Federal do Paraná. Daqui mais um ano. Mas ela ficaria desempregada. No consultório dela, nunca iria entrar ninguém. Por quê, pastor? Nós íamos nunca ficar doentes. Olha quanto nós perdemos. E uma dívida foi levantada. Olhe para mim, por favor. Uma cédula foi levantada contra nós.
e que nenhum poderia pagar. Mas Jesus, sabendo que somos miseráveis, olhe para mim, Ele disse, não, eu dou a minha riqueza e pego a miséria deles. Uau! Jesus, sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez escravo de nós. Como escravo, teve a pior morte possível, morte de cruz. Ah, meus irmãos, eu conversando com um querido na rua, disse assim para ele, ei, o que Jesus fez é como se comparássemos você, por amor aos ratos, se transformasse num rato para os salvar. E aquele homem parou, olhou para mim assustado. A gente ouve tanto o evangelho, irmão, que fica parecendo comum. Ah, essa história do evangelho, Calvário, terceiro dia ressuscitou. Querido, Deus sangrou por você. Deus assumiu a tua culpa, porque havia uma dívida. Estávamos miseravelmente endividados no mundo. E Jesus veio e falou, eu pago a conta. A Bíblia diz em Colossenses 2, 14 e 17. Põe para nós aqui, por favor. Colossenses 2, do verso 14 ao 17. Aleluia. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. E aí você vai adiante. Mas olha para cá um pouquinho. Isso é tão poderoso que eu quero dar um testemunho aqui. Teve um dia, eu já contei aqui, faz cara de surpresa. Se você não sabe, se surpreenda. Eu fui, depois de muitos dias pregando sem parar, ininterruptamente. Eu acordei com ressaca gospel. Acordei todo torto, assim, eu moro no sobrado, Deus nos deu, desci as escadas do sobrado, sentei na frente da televisão e fiquei maratonando. Nem sei o que eu assisti. Minha esposa desceu, fez o almoço, e no mesmo ambiente, levantei do sofá, agradeci o almoço, orei, comi, voltei para o sofá e continuei. Ela falou assim, meu Deus, homem, vai criar raiz aí no sofá? Falei, amor, me deixa, eu estou com ressaca gospel. Eu tinha pregado naquela semana umas 5 vezes. E o pastor que prega sabe como é que é. Cansadíssimo. E daí foi chegando a hora da noite. Eu esqueci que tinha um compromisso. Resumindo, minha esposa falou assim, homem, você tem que pregar na igreja tal. Eu falei, meu Deus, é hoje, não acredito. Olhei no celular, é mesmo. Peguei o carro e fui. Cheguei lá, preguei, Deus me deu graça, Deus é tão maravilhoso. Preguei, no meio da mensagem uma mulher levanta e sai. Eu pensei, tá tão bom. Ela vai chamar mais gente, mas ela não voltou. Aí eu pregando, acabei de pregar, arrumei os livros na mesa, como fizeram ali no canto, no cantinho ali, viu? Depois dá uma olhadinha, ali estão os livros ali, aleluia. Aí estava lá, todo alegre, chega o pastor, pensa um homem santo. Cabeça branca, barba branca, negro. Quando a pessoa negra fica cabeça branca, porque realmente tem muita idade, mas eles não envelhecem, nem que inveja santa. Aí ele falou assim, pastor, você pode me ajudar? Eu falei, claro. O que o senhor quer que eu faça com o senhor? Ele falou, sabe aquela moça que levantou no meio da mensagem? Eu falei, sei. Pois é, ela está endemoniada. Desde a hora que ela levantou, e já fui eu e os obreiros, e ninguém consegue expulsar o demônio. O que eu pensei? Eu vou jogar o controle remoto agora na mulher. Não orei hoje. Irmão, todo dia eu oro, leio a Bíblia. Aquele dia falhou. Eu falei, mas logo hoje? Minha vontade de dizer assim, não, você está doido? Eu vou nada. Aí eu falei, claro. Vamos lá. Entrei no gabinete dele, gabinete bonito, tudo arrumadinho. Aquele cabelo daquela mulher assim, no rosto. Eu falei, boa noite, querida. Falei, vou aferir, né? Vamos testar, vai que, né? Boa noite, querida. O demônio deu um grito. Eu olhei para o pastor, ele na porta. Ele não entrou, ficou na porta. Obrigado, querido, pelo apoio. Aí eu falei, sai em nome de Jesus. O demônio disse assim, não saímos, ela é nossa. Você vai, irmão, eu me lembro no máximo, fala 2 vezes com o demônio para sair, sempre saiu. Em o nome de Jesus, sai. Aí eu falei, vou mandar um hebraico. Em o nome de Yeshua, Mashiach, sai. Não, ela é nossa. Eu falei, você não vai sair? Ou não, nós sabemos o que você fez hoje. Eu falei, meu Deus.
Inferno, fofoqueiro, miserável. Vocês sabem tudo sobre a minha vida? Sabemos. Falando sério para você, foi o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Aí eu disse assim, a Bíblia você conhece também? Regalou o olho. Você conhece Colossenses 2:14 e 15? O demônio começou a fazer assim, ó. Eu falei, não é sobre mim. A dívida foi paga. E você estava lá, não estava? Quando ele triunfou poderosamente na sua cruz e expôs todos vocês à vergonha pública. Você não tem mais armas diante do meu Jesus. Então não é na minha autoridade, é no nome de Jesus. Sai, irmão, a mulher foi liberta. Aleluia. Comprou um livro meu ainda, glória a Deus. E o pastor ficou pensando assim, que homem santo. Deve orar 24 horas, né? Para expulsar esse demônio. Queridos, quando nós entendemos que nós somos miseráveis e o poder vem dele, quando eu e você nos aproximamos de Deus dizendo, Deus, eu não tenho nada, olhe para cá, eu não posso nada, eu não sei nada, me ajuda, Senhor. Essa oração atrai o favor de Deus. Casa da miséria é onde nós moramos nessa terra. A Bíblia diz, e eu quero dividir isso com você, esse versículo, e já indo para o final, a Bíblia diz que em Jesus, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Todas as riquezas estão em Cristo Jesus. Nós sem ele não temos nada. Fomos enriquecidos nele. Quer ver um exemplo? Para ajudar para o último tópico. Como ele estava na cruz? Nu. Não tinha aquele paninho das imagens romanas, que tem um paninho nas partes íntimas. Ele estava nu. E não foi crucificado assim, pelos historiadores. Ele foi crucificado com uma perna assim, e a outra assim. Lógico que a cruz era um pouco mais estreita. Com os pés assim. Nu. Exposto. Por quê, pastor? Para que você fosse revestido e revestida. Ele se tornou inimigo de Deus, para que você se tornasse filho. Ele, sem pecado algum, se fez pecador miserável, para que você se tornasse justo aos olhos de Deus. Miseráveis, mas não com Cristo. Com Cristo fomos enriquecidos. Com Cristo fomos glorificados. Com Cristo fomos salvos e remidos. A minha alma canta, porque aquilo que Deus me deu, nenhum dinheiro do mundo pode me pagar. Aleluia. E o último ponto, é que havia uma pedra ali. E Jesus diz, retira a pedra. Indo para o final, a pedra ficava na porta do túmulo. Lá em Israel, irmãos, eu fui no túmulo de Jesus. Eu chorei muito ali. Eu sou difícil de chorar. Mas eu não aguentei. Passou um filme na minha cabeça, irmãos. Se você não foi para Israel, eu tenho vontade de ir, eu profetizo que você vai, em nome de Jesus. O milagre vai acontecer, você vai. Eu fui por um milagre. Eu estava lá. E eu vi o Gólgota, a caveira, olhos, nariz e boca. E eu falei assim, cara, um ex-favelado igual eu, lá no barraquinho. Passou um filme na minha cabeça. Não tinha às vezes o que comer. Sapato furado, os dois furados, pregando a palavra, deixava o carro longe da igreja que ia pregar, porque o carro não tinha motor de arranque, ele tinha que sair empurrado. Eu chegava pagando de pregador, 2 sapatos furados, orava de lado. O pessoal dizia, pastor, por que você não ora igual todo mundo assim? Você ora virado para Jerusalém? Eu falei, é um mistério. Porque se eu virasse assim, aparecia o furo do sapato. E eu estou lá em Jerusalém, isso faz 2 meses, irmão, comecei a chorar. Minha esposa até assustou, que nunca me viu chorar tanto. Eu falei assim, dá licença um pouquinho, amor. Comecei a chorar, vendo o Gólgota, vendo a pedra que rolou. Mas tem uma pedra aqui também que rola. Sabe o que essa pedra me faz lembrar? A nós, aqueles que Deus ajudou, que entendemos que somos miseráveis nessa terra, sem Deus nada temos. Ela me mostra, me fala de uma lei escrita em tábuas de pedra, uma lei perfeita, uma lei santa, uma lei que nenhum homem pode cumprir.
Eu estava lá em Jerusalém conversando com os ortodoxos. O que é ortodoxo, pastor? Aqueles que têm o cabelo aqui crescido, o chapéu preto, terno preto, e eles estão de luto pelo templo. Eles estão de preto, lembrando-se que o templo foi destruído. No ano 70, mais ou menos, depois de que Cristo nasceu. Havia uns 40 anos mais ou menos, Jesus tinha sido assunto aos céus, o templo foi destruído. Olhe para cá, por favor. Eu conversando com eles, dei uma de João sem braço. Falei assim, posso falar com vocês? Ele disse, pois não, 2 judeus. Eu falei assim, em inglês, né? Falei, escuta, quantas são as leis? Ele falou, 613. 613 leis. Eu falei, uau, é muita lei, né? Ele falou, é. Eu falei, que legal. E alguém consegue cumpri-las? Aquele judeu que estava todo orgulhoso, que eu mostrei interesse, ele abaixou a cabeça. Ele falou, não, ninguém consegue. Eu falei, e o que vocês fazem quando vocês quebram a lei? Ele falou, a gente ora em hebraico. Que legal. Mas parece que eu li num livro de vocês que o pecado só é pago através de sangue, né? Não tem que derramar sangue? Ele falou, tem. Aí ele falou, fala com ele. O mais novo falou para o mais velho assim, fala com ele você. E o mais velho falou assim, você disse bem, tem que derramar sangue. E por que vocês não derramam sangue mais? É só matar animais, não é? A religião de vocês não tem que matar animais? Aí aquele judeu mais velho disse assim, mas... Eu estava lá na Galileia, irmãos. Oh, glória. Vendo o mar da Galileia. Ele falou assim, mas aqui a gente só pode sacrificar no altar que fica no templo. A gente não tem templo mais. Uau. Difícil, né? It's hard. Ele falou, yes. Uau. Eu falei para ele assim, escuta, 613 leis. Ele falou, uau. E quem é o Messias? Quem é o Cristo? Para você entender melhor, né? Who is the Messiah? I asked him. Perguntei para ele, quem é o Messias? Ele falou, ninguém sabe. Nobody knows. Eu falei, uau. Vocês estão esperando por ele? Aí o judeu se iluminou de novo. Sim, estamos esperando o Messias. Eu falei, mas parece que tem um profeta de vocês. Se eu não estou enganado. Um tal de Daniel, é isso? Parece que ele falou que o Messias tinha que vir antes da destruição do segundo templo. Qual o templo que foi destruído mais recente, aí, há uns 2000 anos atrás? Ele falou, é o segundo templo. Eu falei, então se o Messias não veio ainda, ele não vai vir mais? Rapaz, o judeu olhou para mim e começou a querer chorar. Ele falou, Ele falou assim, você é judeu? Eu falei, não, sou não. Ele olhou para mim assim e falou, para a glória de Deus, o Eterno te deu muita sabedoria, rapaz. Muito entendimento. Tem uma coisa que sai da sua boca enquanto você fala que me desconcerta aqui. Você não é judeu, não? Eu falei, não. Mas se o Messias não veio, acabou-se a esperança de Israel. Aquele judeu baixou a cabeça e falou, eu não sei o que te responder. Eu não sei o que te dizer. Meus irmãos, aquela pedra que foi removida me faz lembrar de uma lei, 613 mandamentos, que só apontam para as nossas fragilidades humanas e trazem à existência ainda a nossa natureza pecaminosa, mas não pode nos ajudar. Jesus está dizendo, tira a pedra, sai para fora, vem viver o sobrenatural, vem permitir que o meu Espírito seja lei dentro de você, e você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, e vai andar em retidão mais do que aqueles que seguem a lei, porque a lei será o meu Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, dentro do teu espírito, ligados um ao outro. E quando você errar, vai sentir tristeza, mas vai saber que é muito amado. E você vai voltar. Eu não tenho dúvida de que quando você falha, assim como quando eu falho, você sente que falhou. Mas não se sente um lixo. Se sente um filho amado. E o Espírito dizendo assim, vamos fazer de novo? Vamos fazer melhor? Quando ele chama Lázaro, ou Eleazar, ele diz, aquele a quem Deus ajudou, sai para fora. E ele vem andando todo amarrado. E Jesus diz, tira as ataduras das pernas, dos braços e do rosto. E com isso eu vou terminar. Nós como igreja local, vocês aqui, essa igreja maravilhosa que vocês são, e lá em Santa Felicidade, onde que vai ser a outra? Campo Largo.
lá em Campo Largo. E muitas outras que existem e que vão ser abertas no mundo todo. Quem pode dizer amém? Amém. Nós estamos aqui para quando os Lázaros chegarem, andando com dificuldade, tirarmos as ataduras deles. Como assim, pastor? Vou explicar para você. Dos braços, ensinando eles a fazer a obra, ajudar, servir. Tirando as ataduras dos braços, das pernas. Como assim, pastor? Ensinando eles como se deve andar. Do rosto, a identidade deles em Cristo. Como, pastor? Pelo exemplo. Eu estava lá em casa, eu posso falar em português porque eles só falam inglês. Mesmo que eles assistiu o vídeo não estão entendendo nada. Não põe legenda nisso aqui em inglês, pelo amor de Deus. O pessoal muito amado ficou lá em casa nos Estados Unidos. E eles são velhos de idade, né? Têm mais experiência, mas são novos na fé. E eles tentaram falar mal de uma pessoa, nosso amigo em comum. O que você acha do irmão, lá nos Estados Unidos, do irmão fulano? E soltaram aquele veneninho gospel, né? Aí eu falei assim, eu acho que ele é uma benção. Mas ele fala assim, assado. Mas é o jeito dele, tadinho. Ele é uma benção, rapaz. Ele me ajudou tanto nisso. Eu vi que ele ficou decepcionado. Que ele se viu num lugar seguro. Poxa, eu estou do lado do mundo, né? Dá pra falar mal dos outros aqui, né? Na minha casa não, querido. Porque eu amo aquele irmão assim como amo você. E não pode falar mal de ninguém da minha casa. Vamos orar por ele. O que eu estou fazendo? Tirando a atadura da boca. Esse que acabou de ser ressuscitado pela palavra, ele não sabe falar. Eu vou ensinar ele a falar. Não falo mais mal de ninguém perto de mim. Através do exemplo. Você pode se colocar de pé para parecer que vai acabar? Queridos, Lázaro voltou para casa vivo. E esse milagre, se você for ver o contexto, foi a última gota que fez transbordar o balde dos fariseus. Eles falaram, temos que matar esse Yeshua, porque senão todos vão crer nele. Ele está ressuscitando mortos de 4 dias. Mas sabe qual é o problema às vezes? É que tem áreas da nossa vida, os que Deus ajudou, os que entendem que sem Deus são miseráveis, mas tem áreas de nossas vidas que cheiram mal. A gente não gosta de falar sobre elas. Quando alguém pergunta pra gente, como é que está lá? Está tudo bem, mas é mentira. E aquele vício, já venci, mentira. E aquele filho, está tudo bem, não está. E o casamento, joia. Está chegando agora o culto dos namorados, né? Está tudo bem. E às vezes não está. Às vezes o pastor está pregando aqui, parece que ele colocou assim uma bandeira na tua cabeça e a mensagem é toda para você e você está assim. Essa noite é noite de ressurreição. Essa noite é noite de vida nova. Essa noite é noite de novos começos. Mas eu quero te fazer um convite. Traz essa área que está precisando de poder de Deus nela. Traz a tua família aqui representada por você. Traz essa questão financeira que você tem, assim, perdido o sono. Traz essa boca que às vezes fala aquilo que não deve. Traz aquilo que você precisa que Jesus chame pelo nome. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Eu quero que você entenda que há um desatar de Deus essa noite para nós. Há um desatar. Há uma liberação de Deus aqui nessa palavra que preguei. Eu quero te convidar. Vem aqui na frente com esse espírito, com esse desejo de nessa área da sua vida viver o novo de Deus. E você vai ver que Ele não mudou. Então sai do seu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Havia um homem chamado Lázaro. Ele morava em Betânia. Ele ficou enfermo. Mas tudo aquilo foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Essa luta que você está passando é para a glória de Deus. E quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu sou miserável. Sem Ti, eu nada posso fazer. Sem Ti, eu tropeço e caio, mas é a Tua força que me levanta. Havia uma igreja em Apocalipse, Laodiceia,
que eles se achavam ricos. Eu sei que não é o caso aqui, que vocês batalham tanto. É com muita batalha que vocês estão vencendo o novo prédio. Eu não estou falando aqui em direta para essa igreja não é assim. Vocês são povo de Deus, povo querido. Mas lá em Apocalipse tinha uma igreja que dizia assim: eu sou rica. Naquela cidade tinha ouro, um colírio muito importante, e lá também roupas muito chiques eram feitas lá. Mas aos olhos de Jesus, ele diz: vocês são miseráveis. Vocês estão nus, vocês são cegos. Ele usa uma palavra forte em português, ele fala: vocês são desgraçados. Muito forte o que ele usa em português. E ele fala: comprem de mim ouro. Ele diz: permita que eu pingue colírio nos seus olhos, que eu faça vocês enxergarem. Deixa eu revestir vocês com linho de santidade. Mas isso só pode acontecer quando eu e você colocamos por terra a nossa força humana. Esse orgulho humano que diz: eu tenho tudo o que eu preciso. Queridos, eu não tenho tudo o que eu preciso de Jesus. A Bíblia diz que Deus deu que havia de mais pessoas no céu, Jesus. E aquele que nos deu Jesus também gratuitamente nos dará todas as coisas. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Seja o que for que você está precisando essa noite. Um milagre no teu físico, um milagre no teu filho, na tua filha, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida espiritual. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus já entregou o que havia de mais precioso no céu, que é o seu próprio Filho. Ele não vai recusar isso que você está pedindo, e tem mais, Ele vai te dar gratuitamente. Comece a receber pela fé. Comece a receber pela fé. Oh, aleluia. Os amados do louvor aqui da adoração, suba aqui, por favor, enquanto oramos. Vá orando ao Senhor e dizendo a Ele. Use as suas palavras, não precisa falar alto não, fala baixinho, mas fala: Senhor, eu creio que Tu és o mesmo, eu creio que nada me faltará, eu creio que esse vale vai passar, eu creio que esta guerra vai ter fim, eu creio que no final o Teu nome será glorificado. No Evangelho que João escreveu, em muitas passagens, Jesus diz: essa enfermidade é para a glória de Deus. Esse homem é cego, não é porque os pais pecaram, ele pecou, é para que seja manifesta a glória de Deus. Essa luta, querido, é para que seja manifesta a glória de Deus. Oh, aleluia. É para que se manifeste a glória de Deus na tua vida. Essa guerra que você está passando, ela tem fim. Assim como ela teve começo, ela teve fim. Mas enquanto ela não termina, vai louvando o Senhor. Há uma canção antiga que diz: o crente passa pela prova cantando louvor. Oh, aleluia. Que o inferno veja sair dos teus lábios canções de adoração. E alguém pode te perguntar: o problema já acabou? Eu não sei sobre o problema. Eu estou adorando aquele que venceu. Oh, aleluia. O que aquele judeu tão precioso não sabia é que o Messias já tinha vindo. O Messias poderoso, Jesus de Nazaré. E Ele está conosco. Ei, Minasso, Rabai. Se você pode, irmão, aumenta o volume do teu coração agora. Se você pode, meu irmão, aumenta o som da tua voz nesse santuário. O Deus que faz milagres, que ressuscita os mortos, está andando entre nós. Ei, laço, há uma nuvem de glória. Aquele que é especialista em mudar histórias está entre nós. E do seu pecado ele não se lembra mais. Do teu pecado não se lembra mais. Nem o teu pecado pode te afastar dele. Ele removeu a culpa na sua cruz. A cédula que nos era contrária, ele pendurou na cruz. Levante sua voz de oração.
Ele sabe o teu endereço. Ele sabe o que você precisa. Ele envia anjos para te ajudar. Ele move os céus, faz sinais na terra. Esse problema não é maior que o teu Deus. Mestre, já faz 4 dias. Está fedendo. Jesus disse: remove a pedra. Crê somente. Se você crer, você verá a glória de Deus. Deus te ajudou. Deus te ajuda. Deus te ajudará. Ele não mudou. Ele é a força do fraco. É mais valioso que o ouro. Ele tem chaves que abrem todas as portas. Onde a sua força acaba, a dele começa. Tenha fé e você verá a glória. A sua fé provoca o milagre. O nome dele é o nome sobre todo nome. Essa noite começa algo novo, porque nós somos aquele a quem Deus ajudou. Nós entendemos que moramos em Betani. Nós entendemos que a pedra, segundo Coríntios 3:7 diz: o ministério da morte escrito em pedras passou. Jesus trouxe vida, vida abundante. Ele é maior que a lei. Ele é maior que Moisés. Levanta-te, Lázaro. Levanta-te, Eleazar. Ele chama o teu nome. Ele é maior que o templo. Todos os sacrifícios apontavam para Ele. Ele é a substância. Ele é a revelação. A última oração com as mãos, se você puder levantar suas mãos. Já vou chamar o pastor aqui, pastor, por favor, já vou lhe passar a palavra. Mas permita fazer uma última oração. Eu profetizo na sua vida que tudo que você já viveu, tudo que você já viu de Deus, era só um preâmbulo, era só uma entrada. Tem mais de Deus para você. Deus vai mudar o teu mundo. Anjos vão te visitar em casa. Tem palavra do céu para você. Tem lugar secreto te esperando, um céu aberto. Tem uma nova canção nos teus lábios. A tua força é renovada essa noite. Milagres que você nunca viu. Revelações que você ainda não entendeu. Coisas que ainda estavam reservadas, elas começam a se mover sobre a tua vida agora. Ei, sai para fora!